lugar como todos os outros, como todas as esquinas de qualquer cidade ou país. Isso só seria possível se ela não tivesse um nome tão sugestivo. O que é a Esquina do Pecado? E por que é um nome tão diferente para uma esquina completamente normal? A Esquina do Pecado, eu acredito até que surgiu espontaneamente. Tornou-se o centro aqui, essa esquina da Oscar Werneck com a Rua São João, tornou-se um ponto central de encontros daquelas pessoas que vinham não só ao cinema, ao Cine Rio Branco, como aquelas outras pessoas que saíam da igreja. E tinha o coreto com banda de música na segunda praça, ali em frente à igreja. Então todo mundo se reunia após a missa e à noite para bater papo, conversar, fazer negócio e comentar sobre os assuntos da cidade. E aqui funcionava uma sala de jogatina, baralho, roleta. E o pessoal que jogava e perdia saía xingando. E palavrões para cá, palavrões para lá. E evitava que as mulheres passassem por aqui para não ouvir os palavrões. E depois, com isso, eles aproveitaram a oportunidade para transformar realmente essa região daqui, do centro da cidade, como o passeio, principalmente o passeio noturno. Era feito aqui na Rua São João, o footing. O footing era a paquera da turma jovem. Então, normalmente se descia para vir à missa ou ao cinema e depois ficava se passeando aqui na praça, que o footing acontecia na Rua São João aqui. Era um quarteirão, e de volta as meninas passeavam pelo meio da rua e os rapazes ficavam parados nas calçadas. Então havia o flerte e a paquera. As moças andavam de um lado até lá na esquina onde tinha uma sorveteria de nome Branca de Neve, e os rapazes do outro lado, quer dizer, faziam enquanto uns desciam, outros subiam a rua. E de vez em quando um achava oportunidade de conversar com a moça, saía ele da rodinha de amigos dele e ia conversar com a moça. Depois o footing passou a acontecer na Praça de Baixo, em volta do coreto, que é onde é a fonte hoje. Existiu o coreto com banda ao vivo todo sábado e domingo. Naquela época, 1930, a frequência aqui era de boiadeiro, peão de boiadeiro, era o que havia. Na época, bebedouro não tinha ainda laranja. Então, a compra e a venda de gado era realizada aqui no café. E como a frequência era de pessoas de pouca evolução, saía muito palavrão. E a esquina ficou conhecida como Esquina do Pecado, devido às palavras de baixo calão que eram proferidas aqui. Todo mundo, as companhias que vinham, gostavam muito porque a acústica era muito boa. E era frequentado, normalmente lotava 1.200 pessoas. E o teatro tinha uma coisa que, antes da reforma, que a gente pretendia guardar como lembrança, porque era a memória do teatro. A parede traseira, atrás dos camarins, era toda escrita com lápis de sobrancelha, ou com batom, ou com qualquer coisa que... As companhias que vinham, elas deixavam escrito na parede uma mensagem da sua passagem aqui, e com data, com tudo. Então era realmente a memória do teatro. E na reforma, infelizmente, eles passaram tinta branca em cima. Quer dizer, para mim foi um dos maiores desgostos que eu tive na reforma, porque eu lutei muito para que houvesse essa reforma do teatro, para que a gente tivesse uma casa de espetáculo à altura atual da cidade, mas esse pequeno incidente realmente me deixou muito desgostoso, porque nós acabamos com a memória do teatro. Estamos no Teatro Municipal Maurício Alves de Oliveira Júnior. Este é o espaço que fez e faz parte desse contexto sociocultural e político de Bebedouro. Afinal, a Esquina do Pecado também é parte da estrutura do prédio. Paredes coladas e que tanto ouviram e estiveram presentes durante os principais acontecimentos históricos.
Nesse palco estiveram grandes artistas da música, do teatro e da dança. Mas a cidade também tem em seus seios grandes talentos que estiveram em destaques no Brasil. Um desses talentos tem uma história interessante na década de 70, quando participou e fez muito sucesso em programas de televisão e rádio. Dennis Schubert, que hoje vive seu drama pessoal no palco da realidade da vida. Tivemos aqui Procó Ferreira, Celeste Aida, o Colé, tivemos grupos musicais, concertistas, instrumentistas, como o violonistas, os irmãos Carvalho, pianistas como Paulo Rezende, e aqui de Bebedouro mesmo, como o Maestro Pellegrino, a Dona Filinha, que era violinista, o João Rasteiro. Passaram por aqui mais de 100 políticos e todos eles deixaram uma mensagem. Estive no café do Jorge no dia tal, do ano tal, tá tudo registradinho. Bebedouro sempre foi bem visto pela classe política, porque se bem que não tem despontado grandes políticos. Mas mesmo assim nós tivemos boas companhias, como o Jorge Dora com as Loucas, Anissete Bruno alguns artistas da TV Globo e outros artistas que já passaram por aqui, embora com menos frequência. Atualmente o teatro é menos usado. Teve artistas, cantores, né, como Francisco Alves, Vicente Celestino teve aqui em Bebedouro, artistas do palco, a Lison Gaster, né, e o Procópio Ferreira. Esses artistas famosos já passaram aqui por Bebedouro. E um grande problema que a gente tem é que ele não é usado pelo nosso público, quer dizer, nossas companhias de teatro, que eram 8 grupos, hoje muito mal existe um, então existe muito pouco incentivo, e essa turma que era para realmente usar o teatro para se formar uma nova fase de artistas que trabalham no Bebedouro, ela está meio estacionada, não sei por questão financeira ou o que está acontecendo. A história de uma nação, de uma cidade, está relacionada com o seu passado. Porque quem não tem passado não tem presente e nem vai ter futuro. Recordar é viver, é renascer de novo, porque nos seus anos tudo foi amor. Amor afora, morando em seu coração, sua rica e amada cidade, que vibra, que desperta, com você numa rica aurora. Mas são fatos que a gente relembra com bastante saudade, porque a história é que nos anima a viver mais um pouco, né?